Olá, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que tenham tido uma boa semana, uma semana muito especial de leitura bíblica e agora nós temos o nosso tempo especial de bate-papo sobre como foi essa leitura. Como é que você se desenvolveu, o que que você aprendeu, como é que foi tudo isso para você e é claro, você, como sempre, é nosso convidado a participar através dos comentários aqui. Você vai ouvir aquilo que eu tenho para falar, aquilo que o Daniel tem para falar, mas nós queremos saber o que você tem para falar também. Então coloca no comentário o que, que achou interessante, como é que foi para você essa leitura, porque para nós também é extremamente enriquecedor. Mas antes da gente começar propriamente a dito nosso bate-papo, e aí, Dani, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui com você, Edilian, para esse nosso bate-papo. E quero te convidar a ter essa leitura com a gente, esse momento de reflexão, como o Edilian falou. Não deixe de colocar suas dúvidas aí para a gente poder bater um papo. É isso aí. E olha só, pessoal, a gente hoje, nós falamos na semana passada sobre o livro de 1 Coríntios, e nós queremos hoje falar sobre 2 Coríntios, sobre Colossenses e sobre Filemão. São três cartas razoavelmente grandes, né? Lógico que Filemão é bem pequenininho, tem só um capítulo, mas principalmente aqui 2 Coríntios é uma carta grande, e a gente viu já na primeira carta aos Coríntios que Paulo recebe várias informações daquilo que estava acontecendo na cidade. Ele escreve uma carta para tentar corrigir essas questões. Parece que um pequeno, ou pelo menos um grupo, vamos dizer assim, do pessoal se mantém resistente a Paulo e às questões daquilo que Paulo está trazendo, mas há sim uma possibilidade de reconciliação muito importante. E essa segunda carta trata um pouco sobre esse assunto, sobre essa proposta dessa reconciliação que nós temos. Eu acho, inclusive, bem interessante como a carta de 2 Coríntios começa, Dani, porque parece que Paulo, nesse primeiro momento, ele está tentando trabalhar exatamente com essa reconciliação. E para gente que quer queira, quer não, vive uma vida aí corrida, vive uma vida que quer. Bom, eu creio que ninguém aqui tem dúvidas disso, né? Uma vida que tem altos e baixos, uma vida onde várias e várias vezes a gente escorrega, a gente faz coisa errada, a gente dá aquela rateada na vida cristã, vamos dizer assim. Paulo começa falando e dando um foco muito grande em Deus como nosso consolador, dentro desse momento de percepção de que, poxa vida, eu fiz alguma coisa errada, parece que Deus mesmo ele vem ali para nos resgatar, sabe? Não é só uma atitude, é isso que eu tô querendo talvez transformar, Dani, que tipo assim, não é simplesmente assim, ó, Dani, tá bom, eu te perdoo, beleza, tá bom, você errou e segue o barco. Mas parece que ele vem realmente nos consolar. Quando a gente começa o texto, olha só no versículo 3 de 2 Coríntios 1, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos também consolar aqueles que estão passando por tribulações. Então parece que há essa percepção muito grande dessa dinâmica multidirecional do amor, do perdão e da consolação. Do reconhecimento de que eu faço coisas que não são corretas e que Deus me consola e Deus me perdoa, e que nesse ambiente onde também há essa questão de que pessoas fazem coisas erradas e que machucam outras pessoas, esse mesmo agir de perdão e de consolo precisa estar agindo de uma forma bem direcionada. E Paulo tá, parece que levando as pessoas a viverem isso, né? Porque É, talvez uma das coisas que possa ficar, às vezes, né, Dani, é tipo assim, poxa vida, ó, ô Dani, eu fiz uma coisa mal aqui, e eu confesso, Dani, eu tenho disso, cara, eu tenho dessa situação, de tipo, eu fiz uma coisa que não foi legal para com você, por exemplo, e eu te peço perdão, você até pede perdão, mas parece que eu não consigo lidar com a coisa, sabe? Aí eu fico totalmente sem graça, parece que eu não consigo mais ter relacionamento contigo. E aí Deus está falando, parece que Paulo está incentivando isso de que além de perdoar, a gente tem essa ação de consolar para que a pessoa volte a se sentir bem e o relacionamento está legal um com o outro. Acho legal isso, né?
É muito importante porque a gente às vezes se depara, né, com umas situações que o nosso coração acaba sendo até muito endurecido pelo, enfim, pelas nossas falhas, pelo pecado e tudo mais, e a Uhum, gente acaba criando uma resistência que excede, né, essa proposta que o Evangelho coloca para a gente, coloca diante de nós, porque o nosso Deus, ele, como você leu, né, e Paulo fala aqui na carta, é o Deus da consolação. Ele, esse texto até que você leu, ele parece um abraço, né, um abraço em forma de uhum, palavras, de tão gostoso que é ouvir esse Deus da consolação, o Deus que olha para nós, nas nossas falhas e vem nos resgatar. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele mostra muito essa atitude, ele encoraja os coríntios a terem essa atitude de restauração, que uhum. é algo que a gente às vezes encontra dificuldade no nosso coração. A gente vê uma pessoa, enfim, que cometeu algum erro, que fez alguma coisa contra nós ou contra alguém que a gente observou e tudo, e o nosso coração fica, né, enrijecido, fica duro e fala assim: não, essa pessoa não, e isso e aquilo. E o convite do evangelho é para a gente olhar para essa pessoa do mesmo modo que Deus nos olhou. Então, se você, dentro das suas falhas, dentro das suas dificuldades, das suas limitações, se você já falou alguma coisa para alguém que foi impensada, esse tipo de coisa, e Deus te amou mesmo assim, né? Uhum. Por que não ter essa mesma atitude de consolação, essa mesma atitude de misericórdia, de amor com relação às outras pessoas? Então, acho que esse começo, a segunda carta aos Coríntios, né, toda, ela vai transbordar toda essa misericórdia da parte de Deus, e isso é muito legal. E aí, pessoal, fica inclusive um convite para você. Um convite para você que de repente l- aconteceu alguma coisa que não foi legal nessa sua trajetória de vida, a que você restabeleça a comunhão, restabeleça o cuidado, o acompanhamento, o caminhar junto. Agora, se foi contra você, também faça a mesma coisa. Olha só o que Paulo vai dizer lá no capítulo 2. Ele diz assim a partir do versículo 5: Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é de alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Então, olha só que interessante toda essa dinâmica, porque Paulo está lidando com, porque pessoas fizeram mal para o próprio Paulo e aquilo. Ele fala assim, gente, olha, aquilo que foi tratado, então deixa quieto. Vamos, agora a gente precisa fazer o quê? Ir atrás da pessoa e demonstrar amor, né? Porque eu creio que um dos grandes problemas que pessoas têm se afastado, inclusive, Dani, é exatamente por esse senso de que ela foi. Pessoas fizeram esse negócio, não, nós fomos justos, nós fomos certos na forma de disciplinar. Mas peraí, não é só mostrar o erro e dar um castigo, vamos dizer assim, né? Uma punição, como é o texto aqui. Mas é também o ir além. Agora também demonstrar amor. Né? Eu creio que isso se aplica nos nossos relacionamentos familiares, né? Do jeito que eu trato as minhas filhas, do jeito que eu trato minha esposa, do jeito que eu preciso tratar os meus amigos, porque senão a gente fica assim, não, ele pisou na bola, então a paga daquilo que ele recebeu é justa. Pô, não é assim, gente. Não é por aí que a banda toca somente, né? A gente precisa demonstrar esse amor também e correr atrás dessa pessoa. E isso me lembra até aquele texto de Jesus lá em Mateus 18, por exemplo, que muita gente pega esse texto, até tirando um pouco dessa ideia, né? Que Jesus ele fala: olha, se alguém fez alguma coisa de errado, tal, não deu certo a disciplina e tudo mais, trata ele como publicano e fariseu, fariseu e publicano. Uhum. E a ideia toda é essa: é você tratar a pessoa como fariseu publicano. Se chega uma pessoa que não conhece a Cristo, que não sabe quem é ele, que precisa ser apresentado a Cristo, você trata essa pessoa como? Se trata mal?
Não, né? E é esse o ponto. Então, a questão da misericórdia está justamente aí. Exato. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 4, pessoal. Ele segue nessa toada, ele diz assim, ó, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, basicamente o que ele está falando é o seguinte: toda a nossa ideia de vivência cristão envolve algo que é claro e que está à luz, ou seja, que está na presença de todos, que não são coisas encobertas. Porque muitas vezes, nas questões dos relacionamentos, das coisas que envolvem até mesmo algumas práticas que algumas comunidades tentam fazer, tem esse ar de uma coisa secreta, até mesmo como para dar uma ideia de uma falsa espiritualidade. Só aqueles que chegaram ao tal nível é que agora podem participar desse tipo de reunião, ou de isso, ou daquilo, de alguma coisa. E ele fala assim: olha, eu como apóstolo, tudo aquilo que eu fiz na presença de todos. Todos vocês sabem tudo o que aconteceu, não há nada que seja misterioso ou encoberto na presença de vocês. E na verdade, toda essa ideia de coisas encobertas, elas fazem parte daquela realidade do mundo descrente, e não do mundo daquele que teve os seus olhos abertos pela verdade do evangelho, que assim devem acontecer. E aí ele vai caminhar nisso para propor algo, que nós temos essa habitação celestial, que nós temos algo que é muito especial, que é o fato de que agora todos nós somos um. Isso já faz parte daquilo que envolve a primeira carta, quando ele fala que nós não tem como a gente fazer, ó, eu sou do Daniel, eu sou do Dilean e outro eu sou de Cristo. Não existe esse tipo de coisa dentro da nossa realidade, né? Mas ele continua, e olha só, no capítulo 5, versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De certa forma, Paulo, agora, nesse ambiente da reconciliação, ele envolve, gente, nós precisamos lembrar que todos nós estamos unidos em Cristo. Foi Cristo que morreu por nós, foi Cristo que ressuscitou por nós, e a vida que nós temos hoje, ela tem que ser vivida dentro dessa perspectiva e dessa realidade. Isso, pessoal, tem a ver com tudo do que a gente vive, tem a ver com a nossa vida acadêmica, tem a ver com a nossa vida de profissional, tem a ver com o nosso tempo na faculdade, na escola, na família, em tudo aquilo que a gente tem, porque em todos esses ambientes a possibilidade de quebra do relacionamento sempre é muito forte. E é interessante que todo mundo que tem um relacionamento quebrado acha que foi o outro que foi o errado e que foi o responsável por aquilo. E aí, Paulo ele diz assim: olha, de certa forma, o que a gente precisa entender é que todos nós estamos errados. Todos nós estamos mal. Mas nós temos que direcionar a nossa vida e o nosso coração para aquele que realmente está certo, para aquele que é o Senhor Jesus, para aquele que é o mistério dessa reconciliação e que por ele é que a gente vai viver. E quando isso acontece, a coisa vai mudar de figura, porque daí a gente tem uma base sólida para aquilo que a gente tem vivido. E eu acho isso interessante, porque, inclusive, agora, na continuidade do texto, ele vai apresentar, por exemplo, essa realidade da oferta. E, gente, é muito marcante entender isso aí dentro dessa proposta de reconciliação de Paulo e daquilo que ele queria propor para os irmãos em Corinto. Por quê? Porque você tem uma situação onde algumas pessoas estavam passando até mesmo dificuldades, que era os irmãos da cidade de Jerusalém, os irmãos de fala judaica, a grega, a hebraica, né? E o que acontece? Os irmãos ali da região da Macedônia levantaram ofertas para poder ser enviada para lá.
E nós temos ali uma perspectiva de que algumas pessoas talvez fossem resistentes a receber a ajuda, exatamente por não serem da mesma realidade, né? Ah, não vou receber nenhuma ajuda desses gentios, desses pagãos. E essa ideia de quebrar a corrente, né? Quebrar essa união que nós temos em Cristo, estava em xeque, estava numa situação de ter uma ruptura na realidade da igreja. E Paulo ele vai dizer que, na verdade, a gente tem que viver nessa caminhada de união, de perceber que nós todos estamos aqui para ser bênção um na vida do outro. E dentro disso, o que acontece? As pessoas começam a achar desculpa para a realidade de não criar conexão com os outros. E aí você vai ter essa questão, não, mas peraí, mas aquele lá, eles creem dessa forma, eles fazem desse jeito, eles cultuam daquele outro jeito. Não, mas Paulo, eu acho que na verdade Paulo está equivocado, porque Paulo está aceitando conviver com esse tipo de pessoa, aquele. E Paulo ele começa a dizer, ali a partir principalmente do capítulo 8, capítulo 9, sobre a alegria de pessoas que colocaram tudo isso de lado e até mesmo sendo pobres, ofertaram tudo aquilo que eles tinham, porque eles entenderam que enxergar a necessidade do próximo é mais importante do que ficar vivendo de acordo com a sua própria realidade. E isso, gente, é muito marcante. É muito bonito você ver isso aí e você perceber essa questão. Se você quer ver, inclusive, olha só o capítulo 8, versículo 3 em diante, quando ele diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. E aí, então, ele vai começar a recomendar as pessoas que estavam ali participando de tudo isso. E isso que foi feito por esses irmãos da Macedônia é exatamente uma oferta. Mesmo que os irmãos lá da cidade de Jerusalém estivessem rejeitando a ajuda dos irmãos da Macedônia, os irmãos da Macedônia falaram: nós vamos nos dedicar a fazer o bem para aquelas pessoas. Nós vamos nos doar, nós vamos entregar aquilo que nós temos, nós vamos nos entregar por eles. Cara, isso é uma firmeza de uma convicção de fé e de uma convicção de quem a pessoa é em Cristo Jesus e da importância da unidade do corpo que dificilmente a gente vai ver igual em todo o Novo Testamento. É muito bonito ver isso. Realmente, porque, inclusive, Dileão, você está falando isso aí, ecoa todo esse tema, né, de seguir o exemplo do que Cristo fez por nós, ele ecoa pela carta, igual a gente falou lá no começo, de como a gente quer seguir esse exemplo desse Deus que é consolador, e aqui Paulo também faz algo semelhante no verso 9 do capítulo 8, porque ele vai falar assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, a gente reconhece, Paulo, ele está falando isso, né? A gente reconhece que a verdadeira riqueza é aquilo que Jesus Cristo entregou a nós, essa salvação que é tão preciosa para a gente. E a gente reconhece essa preciosidade da salvação e a gente quer ser útil dentro desse contexto que nós fomos salvos. A gente quer ser útil com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Então, por isso que é tão interessante a maneira com que esse pessoal fez essa doação, como você leu no verso 3, né? Além do que eles podiam. Isso é maravilhoso, porque mostra que de fato está acontecendo um efeito nas ações das pessoas e não somente algo que acontece no coração. Não é só uma pessoa que reconheceu, Jesus morreu por mim. Isso é muito legal, mas isso refletiu em ações na vida da pessoa. A pessoa foi lá e ela fez além do que ela podia dar. E essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho, ele transforma a coisa de uma tal maneira que a gente começa a transbordar toda essa graça. O texto, ele fala isso, né? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o verso 9. É exatamente isso. Nós nos tornamos, através das nossas ações, um reflexo dessa graça de Deus. E isso
pode ser usado por Deus, pode ser um instrumento de Deus para mostrar o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Isso é maravilhoso. E a gente vai ver como essa graça ela é importante, Dani, porque dando um saltão lá, indo lá para o final, lá para o capítulo 12, a gente tem aquele famoso texto de que Deus vira para Paulo e diz: a minha graça é suficiente. E a graça é suficiente, então, quando eu estou bem e quando eu estou mal. Quando, inclusive, as coisas estão terríveis. E, bom, olha, não vai dar para nesse vídeo, e a gente não tem intenção de dizer para você o que é esse espinho na carne, né? Eu continuo mais ou menos na teoria de que foi Paulo se lembrando da época que ele tinha sogra, mas isso aí é brincadeira, isso aí é outro assunto, que minha sogra não veja o vídeo. Mas a questão aqui, pessoal, e o foco principal não é o que é o espinho na carne de Paulo. Esse não é o foco principal do texto, até porque Paulo fez questão de não dizer o que ele era. Então, assim, qualquer outra coisa é especulação, mas o que é? É a percepção de que todos nós devemos viver pela graça de Deus, compreendendo as nossas próprias limitações e fraquezas. Nós vamos nos depositar, ou depositar na nossa vida, mais precisamente, a graça e viver por ela. Em vez de acreditar para nossa vida os nossos talentos, as nossas habilidades, o nosso intelecto, seja lá o que for, como fonte de recurso para as realidades do meu dia a dia, a graça é suficiente. A graça é suficiente. E isso tem a ver também com uma percepção muito importante que o cristão precisa ter, de que ele não é seu próprio salvador e nem salvador dos outros. Você não é salvador de ninguém. Então, quando você se depara com um espinho na carne, isso mostra, isso tem o potencial de mostrar para a gente o quanto nós dependemos desse Deus maravilhoso que nos salvou. Então, o espinho na carne de Paulo também é uma forma de colocá-lo na posição de dependência de Deus. Uhum. E às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam, como aconteceu com Paulo. Deus permite que isso aconteça justamente para que nós tenhamos um vínculo cada vez mais forte, cada vez mais dependente do Senhor. Uhum. E é isso que acontece com Paulo. Paulo recebe essa mensagem maravilhosa: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essa mensagem do Evangelho é algo maravilhoso. Bom, e dando um pulo agora, até porque a gente já está com um tempo avançado aí, falando um pouquinho de Colossenses, que é essa segunda carta que a gente tem para falar, gente, Colossenses é um hino cristológico de primeira grandeza, é lindo. Se você lembrar, por exemplo, eu faço questão de mencionar para vocês o capítulo 1, a partir do versículo 15, e a beleza do texto. Olha só, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É lindo demais quando Paulo demonstra, e olha só, quando a gente pensa na obra de Cristo, na pessoa e na obra de Cristo, a gente vê que é muito além do que simplesmente falar, ele me perdoou. Olha só, ele vai dizer para que reconciliasse com ele todas as coisas. Tudo aquilo que está quebrado por causa do meu pecado foi reconciliado. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que há o gemido de todas as coisas, da natureza que hoje ainda geme por causa do pecado que eu pequei, que você pecou. E Paulo agora mostra essa supremacia de Jesus. Ele mostra também o fato dele ser o primogênito, a primazia de tudo, e que tudo que existe, inclusive eu e você que hoje estamos aqui ouvindo esse vídeo porque estamos vivos,
nós estamos fazendo tudo isso subsistindo nele. É lindo demais a gente pensar no cristianismo como seguidores de Cristo, seguindo essa pessoa, Deus, que é Jesus. Fantástico. É interessante como em Colossenses, após ele falar essas coisas tão maravilhosas sobre Jesus, ele já entra no capítulo, a partir do capítulo 3, porque aqui ele está respondendo alguns questionamentos que o pessoal está tendo, né? E aí, a partir do capítulo 3, ele vai mostrar como isso também se reflete na nossa vida. E até o título do capítulo 3 na NVI é Instruções para um Viver Santo, quer dizer, tudo isso, nós temos essa noção de que Cristo, ele reconcilia todas essas coisas, a plenitude de Deus habitou nele e tudo mais, toda essa realidade, ela nos traz nos traz a realidade que nós vivemos e como nós podemos expressar tudo isso no dia a dia. É através dessa santidade que ele vai trazer aqui. Ele vai falar, por exemplo, que nós devemos abandonar, né, despojar de todas essas coisas que são a maldade, a ira, a indignação, a partir lá do verso 8, vivendo aí de maneira realmente verdadeira. E eu acho legal porque no verso 15 ele vai dar uma orientação para nossa situação aí de dificuldade muitas vezes com as pessoas, né? Ele vai falar que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, a gente percebe aqui, né, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, como essa palavra de reconciliação, ela acaba sendo importante para a gente entender como deve ser a nossa atitude com as pessoas, uma atitude íntegra, verdadeira, sem maldade, sem ira, etc. Né? É sim, e assim como foi com Efésios, você percebe que a carta é dividida nessa primeira parte um pouco mais fundamentada na teoria da doutrina e uma segunda parte falando sobre a prática da vida cristã. Ele vai falar sobre os deveres que nós temos como pais, como marido, como esposa, como filhos, como servo, como empregador, enfim, como pessoas a viver uma vida que seja uma vida dedicada, uma vida que seja correta, uma vida que realmente desenvolva o viver, como o Daniel colocou, um viver santo, que ficou como o título aí que a NVI colocou. E essa mesma proposta de um viver santo, a gente encontra na carta que Paulo escreve a Filemon. Porque, de certa forma, é exatamente a mesma proposta, né? Paulo, ele está escrevendo para Filemon, que é alguém aí que tinha uma relação com ele. A gente não sabe exatamente como que as coisas funcionavam. A Filemon era de Colossos, né? Então, a mesma carta aqui que está sendo escrita nesse momento. Então a gente não sabe se ele era o líder ou se era simplesmente a igreja se reunia na casa dele, porque nós temos essa menção ali no versículo, nos versículos iniciais aí, né? A igreja que se reúne em sua casa, né? No versículo 2 tem isso, né? Então a gente vê que tem essa relação, mas qual que é agora a questão? Entra exatamente em todo o tema que a gente está falando. Como lidar com relacionamentos que foram quebrados, mesmo que você tenha sido a parte prejudicada. Porque, afinal de contas, Onésimo, que era um escravo de Filemon, ele fugiu, provavelmente roubou Filemon alguma coisa e fugiu. Só que nesse meio tempo ele se converte e passa, inclusive, a ser útil para o próprio apóstolo Paulo, ali onde o Paulo está na prisão. E agora, Paulo está mandando a Filemon receber novamente Onésimo, aquele que o havia prejudicado anteriormente, recebê-lo não mais como escravo, mas recebê-lo como irmão em Cristo, da mesma forma que Filemon receberia Paulo se Paulo que tivesse indo ali. Então, isso é um exemplo prático de como essa ideia do perdão e da reconciliação é vista pelo modelo bíblico. Olha só, eu fui o ofendido, eu não fui o ofensor nesse caso, eu fui o ofendido.
Agora o ofensor está voltando à minha casa e eu vou recebê-lo na minha casa como eu recebo um irmão querido, uma pessoa para quem eu me sinto devedor. Olha só então, cara, isso é uma explosão da nossa cabeça, do pensamento, porque isso envolve tudo que possa pensar de teologia, de doutrina, de cultura, de tudo, de tudo. Afinal de contas, isso vai contra todo o natural da vida. Poxa vida, se eu sou um senhor de escravos, o meu escravo é minha posse. E agora não, você vai recebê-lo como se ele fosse seu irmão. Ah, ele foi a pessoa que me ofendeu, você vai recebê-lo como se você que estivesse devendo alguma coisa para ele. Porque Paulo fala, você é meu devedor. Então você vai recebê-lo como se estivesse recebendo a mim. Cara, isso é fantástico da gente pensar em como Paulo está lidando com o Filemão agora. E é interessante, né, como existe aqui uma relação de senhor e escravo, e o evangelho não quer nem saber. O evangelho vai mudar o coração de todo mundo e as pessoas elas vão ter um relacionamento de irmão, independentemente do que acontece na visão da sociedade, né? O que interessa aqui é como Deus está mudando o comportamento, o coração, a mentalidade dessas pessoas. Eu acho legal a frase de Paulo, essa frase que Paulo solta aqui, sempre que eu passo os olhos por Filemão, eu procuro essa frase porque eu acho ela muito interessante. Ele chega ao ponto de dizer assim: se ele prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Quer dizer, Paulo está falando assim: olha, se ele está devendo 1 centavo ou 10 mil reais, ô Filemão, deixa comigo, não cobra dele, cobra de mim. Então, é mais ou menos como ele dissesse assim: vamos praticar o perdão. Se eu sou Paulo e você me considera, então me considere tão irmão seu quanto o Onésimo. Tenha o mesmo amor que você tem por mim, tenha por Onésimo. O mesmo perdão que você me perdoaria, perdoe Onésimo. Eu acho isso maravilhoso no Evangelho, como o Evangelho destrói todo o pecado, toda a pretensão humana, todas as instituições, nada fica atrapalhando o Evangelho. O Evangelho, ele realmente transforma a nossa vida, né, Dilian? Exato. E Paulo vai fazer tudo isso baseado num elemento chamado o amor. Ele fala assim: Filemão, eu até poderia mandar você fazer. Eu tenho até essa autoridade, mas eu prefiro apelar ao amor. E apelando para o amor, através do amor, que é uma força motriz que nos impulsiona, ele vai dizer assim lá no versículo 21, eu sei que você vai fazer além daquilo que eu estou pedindo. Porque quando a gente só obedece, a gente está fazendo o mínimo. Mas quando a gente faz pelo amor, a gente não tem mínimo, a gente vai até as últimas instâncias. E isso que envolve o perdão, a reconciliação e aquilo que deve motivar as nossas relações interpessoais. Gente, é isso. Olha só, 2 Coríntios, Colossenses e Filemon tratando sobre alguma coisa bem comum em certo elemento que tem a ver com essa ideia de reconciliação, apesar de Colossenses você ter essa ideia cristológica bem desenvolvida, mas também envolve essa ideia do viver em comunidade, em saber que Cristo é o cabeça e que nós precisamos viver nessa união. Bom, Dani, quer dar aí um tchau pro pessoal? Bom, pessoal, muito bom ter esse bate-papo com vocês aqui. É muito legal a gente conversar sobre essas 3 cartas e, como nós pudemos ver aí, muita coisa sobre relacionamento. Que Deus abençoe cada um aí. E olha, pessoal, tenho aqui vamos dizer assim, um convite especial para vocês todos, porque afinal de contas, neste domingo agora, às 10 horas da manhã, nós teremos uma celebração especial na IBNU. Por quê? É o aniversário de 17 anos da nossa comunidade. Então eu quero convidar você que está em São Paulo a vir fazer parte com a gente desse momento tão significativo na nossa história aqui como IBNU. Então, neste domingo, um horário muito especial, é às 10 horas da manhã, na rua Tianguá, número 25. Venha comer um pedaço de bolo com a gente, celebrar a alegria e a graça de Deus que tem ao longo desses 17 anos usado a IBNU para ser uma grande bênção ao redor do mundo. Se você não mora em São Paulo, não pode estar aqui com a gente presencial, às 9h30 da manhã sai a nossa
celebração online e você está convidado também a assistir. E por hora, então, é isso, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. A gente se vê sábado que vem.